Você já se perguntou quem ficou com a herança de Ayrton Senna? Mais de 3 décadas após sua morte, essa ainda é uma das perguntas que mais desperta a curiosidade dos brasileiros. Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Senna conquistou não apenas títulos e vitórias inesquecíveis, mas também um patrimônio construído com muito talento, contratos milionários e uma imagem que ultrapassou as pistas. Neste vídeo, você vai descobrir como sua fortuna foi destinada, quem administrou seus bens e qual legado permanece vivo até hoje. Antes de revelar todos os detalhes, é importante separar os fatos das lendas que surgiram ao longo dos anos. A morte de Ayrton Senna, em 1º de maio de 1994, abalou o mundo inteiro e deu origem a inúmeros rumores sobre sua fortuna. Muitas histórias foram compartilhadas sem qualquer comprovação, fazendo com que milhões de pessoas acreditassem em versões que nunca foram confirmadas. Por isso, ao longo deste vídeo, apresentaremos informações baseadas em registros públicos e relatos amplamente. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo e, desde muito jovem, demonstrou um talento extraordinário para o automobilismo. Ainda criança, começou a competir no kart, modalidade que revelou sua habilidade incomum ao volante. Com muita disciplina, dedicação e espírito competitivo, ele rapidamente chamou a atenção de equipes e especialistas. Cada conquista representava mais do que um troféu. Era um passo importante rumo ao sonho de se tornar campeão mundial de Fórmula 1. Quando chegou à principal categoria do automobilismo mundial, Senna impressionou pela velocidade, coragem e determinação. Sua capacidade de realizar voltas perfeitas, principalmente em condições de chuva, fez com que fosse admirado por fãs e respeitado pelos adversários. Ao longo da carreira, conquistou 3 campeonatos mundiais, dezenas de pole positions e vitórias memoráveis, transformando-se em um dos atletas mais bem pagos e valorizados de sua época. Além dos salários recebidos pelas equipes, Ayrton Senna assinou contratos milionários de patrocínio com grandes empresas internacionais. Sua imagem transmitia confiança, excelência e profissionalismo, características que despertavam o interesse de marcas de diferentes segmentos. Esses acordos comerciais ampliaram significativamente seu patrimônio, fazendo com que sua fortuna crescesse ano após ano, muito além dos ganhos obtidos apenas nas corridas. Outro fator importante foi a maneira cuidadosa como Senna administrava seus negócios. Pessoas próximas sempre relataram que ele acompanhava investimentos, propriedades e contratos com bastante atenção. Embora fosse apaixonado pela velocidade, também demonstrava responsabilidade na administração de seu patrimônio, buscando preservar seus recursos para o futuro. Essa postura contribuiu para que acumulasse uma fortuna considerável ainda em vida. Mesmo desfrutando de enorme sucesso financeiro, Ayrton Senna nunca deixou de demonstrar preocupação com as pessoas mais necessitadas. Amigos e familiares relataram diversas atitudes solidárias realizadas de forma discreta, sem divulgação para a imprensa. Ele acreditava que o verdadeiro sucesso deveria servir para transformar vidas, pensamento que influenciaria diretamente o destino de parte de seu legado após sua morte. No auge da carreira, Senna era considerado um dos esportistas mais famosos do planeta. Sua popularidade ultrapassava fronteiras e cada corrida era acompanhada por milhões de telespectadores. O reconhecimento internacional aumentava ainda mais seu valor comercial, fortalecendo contratos publicitários e ampliando suas oportunidades de negócios. Poucos atletas brasileiros alcançaram um nível de prestígio semelhante em todo o mundo. Mas tudo mudou naquele trágico fim de semana em Imola, na Itália. Durante o Grande Prêmio de San Marino de 1994, um acidente interrompeu de forma inesperada a trajetória daquele que ainda tinha muitos sonhos e objetivos pela frente. A notícia de sua morte provocou comoção mundial e levou milhões de pessoas às ruas para prestar homenagens. Além da dor da perda, começou a surgir uma dúvida que permanece até hoje. Afinal, quem ficou com a herança de Ayrton Senna? Essa pergunta abriu espaço para inúmeras especulações ao longo dos anos. Alguns afirmavam que toda a fortuna havia sido destinada a uma única pessoa, enquanto outros acreditavam que grande parte dos bens havia sido doada. Mas qual é a verdadeira história? Nos próximos capítulos, você conhecerá como foi organizada a sucessão patrimonial de Ayrton Senna, quem administrou seus bens e de que maneira seu legado continua impactando milhões de vidas até os dias de hoje. Após a morte de Ayrton Senna, uma das primeiras providências foi a abertura do processo de sucessão patrimonial,
procedimento comum quando uma pessoa falece deixando bens, investimentos e direitos. Como aconteceria com qualquer cidadão, era necessário identificar oficialmente o patrimônio existente, quitar eventuais obrigações legais e, em seguida, realizar a partilha conforme a legislação e as disposições válidas da época. Esse processo foi conduzido de forma reservada, preservando a privacidade da família. Na época de sua morte, Ayrton Senna não era casado e também não tinha filhos. Esse detalhe foi determinante para definir quem seriam seus herdeiros legais. Como não deixou descendentes nem cônjuge, a sucessão ocorreu conforme as regras aplicáveis, fazendo com que seus familiares mais próximos tivessem participação na herança. Esse fato esclarece por que tantas informações desencontradas circularam durante anos entre admiradores e a imprensa. Entre os familiares, a figura de sua irmã, Viviane Senna, passou a ganhar grande destaque nos anos seguintes. Além de preservar a memória do tricampeão mundial, ela assumiu um papel importante na continuidade de projetos ligados ao seu nome. Sua atuação tornou-se conhecida principalmente pelo trabalho social desenvolvido em homenagem ao irmão, reforçando a ideia de que o legado de Ayrton iria muito além do patrimônio financeiro acumulado ao longo da carreira. Outro nome frequentemente citado é o de Milton da Silva, pai de Ayrton Senna. Empresário experiente, ele sempre acompanhou de perto a trajetória do filho, desde os primeiros passos no kart até o estrelato internacional. Após a morte do piloto, participou da administração de questões familiares relacionadas ao patrimônio, contribuindo para que todo o processo ocorresse com discrição e responsabilidade, evitando transformar um momento de luto em espetáculo público. Ao longo dos anos, muitos rumores afirmaram que toda a fortuna de Senna teria sido destinada exclusivamente ao Instituto Ayrton Senna. Essa informação, porém, não corresponde aos fatos. O Instituto desempenha um papel essencial na preservação do legado do piloto e desenvolve projetos educacionais que beneficiam milhões de estudantes. Mas isso não significa que toda a herança pessoal tenha sido transferida automaticamente para a instituição. Também surgiram histórias dizendo que antigos relacionamentos ou pessoas próximas teriam recebido parcelas significativas da fortuna. Entretanto, não existem confirmações públicas que sustentem essas versões. Grande parte dessas narrativas nasceu da enorme curiosidade despertada pela morte do piloto e acabou sendo repetida inúmeras vezes, mesmo sem documentos ou fontes confiáveis que as comprovassem. Além dos recursos financeiros, outro aspecto importante eram os direitos de imagem de Ayrton Senna. Seu nome, sua assinatura, fotografias históricas e diversas marcas ligadas à sua trajetória continuaram despertando interesse em todo o mundo. Esses direitos passaram a ser administrados de forma organizada, permitindo que produtos oficiais, documentários, livros e homenagens fossem licenciados, preservando a imagem do tricampeão com responsabilidade e respeito. Essa administração cuidadosa também ajudou a evitar o uso indevido da imagem de Senna. Sempre que novas iniciativas eram propostas envolvendo seu nome, existia uma preocupação em manter os valores que marcaram sua carreira: dedicação, ética, excelência e inspiração para as novas gerações. Dessa forma, seu legado permaneceu protegido e continuou sendo associado a projetos positivos, tanto no esporte quanto na educação. Com o passar dos anos, tornou-se evidente que a maior riqueza deixada por Ayrton Senna não poderia ser medida apenas em dinheiro. Seu exemplo de perseverança, disciplina e amor pelo Brasil conquistou um espaço permanente na memória coletiva. Novas gerações, que sequer acompanharam suas corridas ao vivo, continuam conhecendo sua história por meio de livros, filmes, reportagens e iniciativas educacionais inspiradas em sua trajetória. Mas uma pergunta ainda permanece: qual era, afinal, o tamanho aproximado da fortuna deixada por Ayrton Senna? Existem estimativas bastante diferentes divulgadas ao longo dos anos, e poucas pessoas sabem por que esses valores variam tanto. Na próxima parte, vamos explicar como esse patrimônio foi avaliado, quais bens faziam parte da herança e quem efetivamente ficou responsável por administrar esse legado que continua despertando interesse em todo o mundo. Ao longo deste vídeo, vimos que a herança de Ayrton Senna sempre despertou enorme curiosidade. Porém, ao analisar os fatos conhecidos publicamente, fica claro que seu legado não pode ser resumido apenas ao valor de sua fortuna. Como Senna não deixou esposa nem filhos, a sucessão patrimonial foi conduzida conforme a legislação aplicável, envolvendo seus familiares mais próximos. Ao mesmo
tempo, sua imagem, sua história e seus valores continuaram sendo preservados de maneira cuidadosa ao longo dos anos. Com o passar do tempo, o nome de Ayrton Senna deixou de representar apenas um tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele se tornou um símbolo de determinação, coragem, patriotismo e busca pela excelência. Milhões de pessoas continuam se emocionando ao rever suas corridas, ouvir sua voz e recordar as manhãs de domingo em que o Brasil parava para torcer. Esse patrimônio emocional é impossível de calcular e permanece vivo em diferentes gerações. Outro aspecto que fortalece esse legado é o trabalho desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, que há décadas investe em projetos voltados para a educação de crianças e jovens brasileiros. Embora muitas pessoas confundam o Instituto com a própria herança patrimonial, seu verdadeiro significado está em manter vivos os princípios que sempre acompanharam o piloto: dedicação, superação e compromisso com um futuro melhor para o país. Independentemente dos números divulgados ao longo dos anos sobre sua fortuna, uma certeza permanece. O maior patrimônio deixado por Ayrton Senna foi a inspiração que continua despertando em milhões de pessoas. Seu exemplo mostra que talento sem disciplina não basta e que grandes conquistas são resultado de trabalho, coragem e perseverança. É por isso que, mesmo décadas após sua partida, seu nome continua sendo lembrado com respeito e admiração em todo o mundo. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Ayrton Senna foi o maior piloto da história da Fórmula 1? Ou existe outro nome que merece esse título? Escreva sua resposta nos comentários e conte também qual foi a corrida ou o momento mais marcante da carreira dele. Vamos ler cada comentário e participar dessa conversa com todos vocês. Se este vídeo trouxe informações que você ainda não conhecia, deixe o seu gostei. Esse simples gesto ajuda o YouTube a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas apaixonadas por esporte e por grandes histórias. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também admiram Ayrton Senna e gostariam de conhecer melhor os detalhes sobre seu patrimônio e seu legado. E se você gosta de vídeos que revelam curiosidades, histórias de grandes atletas, fortunas, heranças, carreiras e bastidores do esporte, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Assim, você será um dos primeiros a assistir aos próximos conteúdos exclusivos que estamos preparando especialmente para você. Muito obrigado por ter assistido até o final. Que a história de Ayrton Senna continue inspirando pessoas em todas as partes do mundo, mostrando que a verdadeira grandeza não está apenas nas vitórias conquistadas, mas na marca positiva que deixamos na vida das outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!